Olá, está começando o Jornal da Câmara, um resumo dos principais fatos da semana no Poder Legislativo de Guarulhos. Valores pagos por empresas à Prefeitura para reduzir o impacto viário em instalação ou reforma de empreendimento são discutidos em sessão ordinária. Após debate na tribuna, a Prefeitura retira da pauta projeto que concede incentivos fiscais a empresas de Guarulhos. Comissão da Mulher discute projeto que pretende coibir violência doméstica dentro de condomínios. Comissão de Finanças analisa projeto que cria taxa de proteção ambiental no município. É o que você confere a partir de agora. Na segunda sessão do ano, realizada no último dia 4, quinta-feira, durante o grande expediente, o vereador petista Marcelo Seminaldo questionou as diferenças de percentuais pagos por empresas à Prefeitura relacionados ao custo de melhorias no impacto viário. Entenda. Na sessão do dia 4, quinta-feira, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, defendeu a mudança dos percentuais pagos por empresas à Prefeitura, referentes ao custo de melhorias no impacto viário, no caso tanto de instalação como de reformas de empreendimentos na cidade. O discurso do parlamentar aconteceu no grande expediente após intenso debate sobre um requerimento do vereador Edmilson, do PSOL, que pede ao Executivo informações sobre as medidas para reduzir impacto no trânsito na cidade autorizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano entre 2017 e 2020. Seminaldo lembrou que já havia apresentado o projeto em 2014, propondo alterações nesses custos de melhoria visando reduzir os impactos viários causados por obras em Guarulhos. Já no governo do prefeito Almeida, então eu tenho a isenção para poder falar aqui, vereador Brinquinho, eu tinha preocupação, porque o que diz essa lei? Ela diz que o empreendedor que chega aqui na cidade de Guarulhos, que for construir o Shopping Maia, por exemplo, ele vai sentar na frente lá do responsável pelo polo gerador de tráfego, pelas medidas mitigadoras, vai dizer, olha, eu quero construir o Shopping Maia. Aí ele vai dizer, olha, eu tenho uma tabela aqui, que na verdade não é de 1%, como diz o vereador Geraldo Celestino, você recolheu 1%, está errado. É de 2% a 5%. Mudaram. Então, de 1 a 5%, como diz o vereador Geraldo. E aí, o dono dessa pasta vai dizer, olha, pode ser de 1 a 5%, quem decide sou eu, tá legal? Né? E aí, o que eu propus na lei? Que a gente acabasse com essa discricionariedade, porque tá na cara que isso pode ter corrupção, seja no governo do PT, seja no governo do prefeito Guti, tá na cara que tá para isso. E naquele momento, esse projeto de lei, ele foi votado nessa casa aqui, e a legislatura passada votou contrariamente. Então, assim, era um governo do meu partido, eu apresentei esse projeto porque eu sabia que isso podia dar problema, deu problema, continua dando problema, e se não fizer nada, vai dar problema no futuro. Então, essa discricionariedade, vereador Dr. Lars Santos, não pode existir. Então, não é um assunto novo, estou mostrando aqui. E nem é um assunto que, está fazendo porque é do PT. Era uma questão que a gente já tratava, apresentei em 2014, veio para plenário em 2015 e a legislatura passada votou contrariamente. Então, quem sabe nessa legislatura a gente consiga reverter isso, porque essa discricionariedade, vereador Geraldo Celestino, é um problema. Então, o shopping recolhe 1%, por exemplo, e a empresa do meu inimigo vai recolher 5%. Né? No final do grande expediente, após intenso debate, o chefe do Legislativo defendeu a uniformização dos percentuais de custo de melhorias viárias pagos pelas empresas. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, questionou os custos de melhoria de obras viárias no caso de instalação e reforma de empreendimentos em Guarulhos e pediu a uniformização dos percentuais. O chefe do Legislativo se manifestou após ouvir os debates sobre o requerimento do vereador Edmilson, do PSOL, solicitando informações à Prefeitura sobre as medidas mitigadoras autorizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano entre 2017 e 2020. Passou da hora do prefeito Guti, do Almeida, do Eloy, enfim, de todos, mas como eu sou a favor de ser daqui para frente,
teria que aprovar o projeto que a Seminaldo tem e colocar 1%, 2% e realmente ser para todos. Não dá margem para que o jeitinho brasileiro, né, cria dificuldade para vender facilidade. A onda é essa. Não adianta que nós ficarmos aqui contando história no microfone. Com 68 anos de Guarulhos, eu quero o progresso da cidade. Quero que venha investimento, quero que gere emprego, quero que gere renda. Então vamos facilitar 1%, 200 milhões, 2 milhões, 10 mil, 1%. Ou seja, os vereadores têm que entender que um projeto saindo dessa casa, vamos ver o que o prefeito vai falar. Ou se ele concorda ou se ele veta. Mas é uma coisa que tem que ser resolvida, vereador Geraldo Celestino, com a maior brevidade possível, para não ter quem reclamar. Quem quer vir para cá tem que vir e ser acolhido pela cidade, pelo povo, gerar emprego. Outro assunto que gerou discussões na sessão do dia 4 foi a implantação de 4 comissões especiais de inquérito. Confira. A implantação de 4 comissões especiais de inquérito durante a segunda sessão ordinária do ano gerou polêmica no Legislativo. Por uma questão regimental, apenas 3 comissões desse tipo podem funcionar ao mesmo tempo, deixando as seguintes em fila. Com isso, oposição e base do governo municipal discordaram sobre o objetivo das comissões. Vereador eleito para o primeiro mandato, Lucas Sanches, do PP, criticou a maneira como foram formadas as 6. É o meu primeiro ano aqui como vereador, então presumo dar uma resposta também para as pessoas, para elas entenderem o que está acontecendo aqui dentro. Só pode tramitar 3 comissões de investigação simultaneamente. Foram protocoladas 4, que vamos ser sinceros, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que as sindicâncias da Prefeitura de Guarulhos. Não foi aberta uma sindicância quando teve aquela máfia dos médicos que batiam o dedo lá no ambulatório da criança e iam para suas casas? Se as sindicâncias acontecerem da mesma forma que a comissão, é só para deixar registrado aqui, senhor presidente. Vossa Excelência tem que é só para deixar a questão de ordem. É só para deixar aqui não registrado, tá? Sobre algum outro tema. Fica aqui meu repúdio, porque eu também não fui comunicado e ninguém me procurou para assinar nenhuma das comissões. Eu tenho certeza que tem muita coisa importante aqui para a gente fiscalizar, para a gente investigar, mas com certeza essa casa está dando exemplo que é prioridade o quê? Atender os interesses do governo. Obrigado, senhor presidente. Professor Rômulo Ornelas, do PT, reforçou a oposição à medida. Essas investigações que é de mentirinha, né? Tudo de mentirinha, que não vai acontecer nada, entendeu? Desafio os vereadores que apresentaram essa comissão, que se vai acontecer alguma coisa dessas investigações, tudo de mentirinha, para travar a pauta. Então, como não está travando a gente aqui de investigar, a oposição vai estar aqui de mãos atadas. Janete Rocha Pietá, do PT, também considera a implantação das comissões uma manobra do governo. Com exceção da Comissão Especial de Inquérito proposta pelo vereador Romildo, que já tinha proposto essa comissão no fim do ano passado, essa comissão vem do fim do ano passado. As outras 3 foram recentes. Nada contra a Comissão Especial de Inquérito, mas é uma manobra regimental para impedir que questões relevantes, como, por exemplo, a Birigui vai sair da cidade e o HNU vai ficar abandonado. E aí, não haverá condição de fazer uma SEI sobre essa questão, como não foi possível fazer uma SEI sobre a questão da Gerir. Maurício Brinquinho, do PT, fez coro às críticas. Quando acontece uma manobra dessa forma, vereadores, vereadoras, a gente começa a perder a nossa independência dos poderes novamente, porque todas as vezes aqui a gente discute, hein, vereador Laércio, que a gente quer a independência dos poderes, que a gente não quer a justiça, o poder judiciário aqui, que a gente quer fazer o debate, que a gente quer fazer ampla defesa, que a gente quer discutir o que a gente foi eleito para isso e defender a cidade de Guarulhos. Mas aí acabam colocando a gente na parede para fazer recursos judiciais. Já Leandro Dourado, do PTC, considera que todas as investigações são relevantes.
Eu não sou alienado a governo nenhum, que eu não tomo partido nem de direita nem de esquerda, continuo tendo essa postura sempre a favor, sim, da população, só que eu acho que se discutir questão de CPI, se ela está sendo instaurada, tem que se investigar, vamos se investigar, tudo sim tem relevância, e eu acho que não é, o nosso trabalho a gente não vai desempenhar ele durante 4 anos, somente através de uma comissão de inquérito ou não, tá ok? Integrante da base do governo, Lauri Rocha, do PSD, discorda das críticas feitas pela oposição. É obrigação do vereador investigar. Ele não precisa de SEI. SEI é um grupo de 11 vereadores que vai fazer uma investigação da casa, mas nada impede que ele faça a investigação dele. E a sensação que está passando aqui é o oposto, que está se proibindo a oposição de investigar. Não é isso. Eles têm o direito de investigar, sim. Na ordem do dia da sessão do último dia 4, 3 vetos foram apreciados pelos vereadores, dos quais apenas um foi derrubado, permitindo que o projeto de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, virasse lei. Os vereadores da Câmara de Guarulhos analisaram 3 vetos do Executivo na ordem do dia da sessão ordinária de 4 de fevereiro. O primeiro projeto vetado pela Prefeitura obrigava alguns estabelecimentos a manter brigada profissional de bombeiros. O autor é o vereador Pastor Anistaldo, do PSC. O veto foi mantido em plenário. Encerrada a votação, mantido o veto. Comunique-se. O segundo veto tratava de um projeto de proteção a animais comunitários proposto pelo então vereador Zé Luiz. Companheiro de partido, o vereador Brinquinho, do PT, defendeu a rejeição ao veto. A gente se compromete com um projeto de lei, é porque a gente vê a necessidade, é porque a população pede, é porque a gente acha uma falha naquele momento e a gente pode resolver essa falha com um projeto de lei nosso. E que seria de importância que esse projeto, que já foi aprovado por essa casa, agora ele fosse derrubado do veto do prefeito para que ele se mantivesse como um projeto em prol dos pets, em prol da população brasileira. Apesar do apelo, o veto foi mantido e o projeto prejudicado. Líder do governo, Gilvan Passos, do PSD, sugeriu que os líderes de partido analisassem e discutissem os vetos de maneira mais aprofundada antes da sessão. É muito complicado porque nós sabemos que quando cada colega apresenta um projeto, logicamente que naquele momento ele está defendendo aquela sua posição que é positivo para a cidade. Agora, nós temos que entender, e a sugestão do vereador Dr. Laércio Sandes, eu acho que isso é salutar para esta casa. Para esta casa começar a discutir com líderes de bancada, essa é a minha sugestão, e se Vossa Excelência concordar com isso, que faça-se reuniões de lideranças para nós discutirmos os vetos e entendermos por que está sendo vetado, como bem disse aqui o nobre vereador Lauri. Já um veto da Prefeitura em projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, foi derrubado em plenário por 28 votos a 1. Com isso, o projeto é publicado pelo Legislativo e se torna lei. O projeto autoriza a população a colocar comedouros e bebedouros para animais de rua na porta de suas casas. Alegou-se o quê? Que tira o direito de ir e vir da pessoa. Como que 2 canos colados na parede vai tirar o direito de ir e vir de uma pessoa? Eu tenho isso no meu escritório, tenho em alguns lugares, já vi em alguns lugares. Isso é uma lei que ela existe em outras cidades, outros estados, é proposta até por vereadores mesmo. E é uma lei que, gente, não atrapalha, não obriga, não é inconstitucional. Ela está autorizando, ela não está obrigando. Então, coloca quem quer. E pressupõe o quê? Que quem colocar um comedouro, um bebedouro para alimentar animais de rua, vai ter o cuidado de limpar, de trocar água, de trocar ração. Outro veto previsto para ser votado na sessão era sobre a instalação de banheiro familiar em lojas, mas a votação foi prejudicada por falta de quórum. A análise do item será retomada na próxima sessão. Após debate na tribuna da Câmara, a Prefeitura decidiu retirar da pauta de votação o projeto que concede incentivos fiscais a empresas de Guarulhos. Na primeira sessão de 2021,
foi debatido um projeto da Prefeitura que concede incentivos fiscais a empresas da cidade. Após intenso debate na tribuna, o documento foi retirado da pauta de votação no último dia 4. O vereador Edmilson Souza, do PSOL, não gostou do texto do documento. Na verdade, uma das principais mudanças trata de não considerar apenas o valor agregado da empresa e passar a considerar o número de postos de trabalho acima de 20 vagas, de forma geral para todas as empresas. Eu não gostaria aqui de me alongar muito, mas eu gostaria de justificar o porquê que eu não votarei nesse projeto. Eu acho que estas isenções, elas têm que ser pensadas no todo. Para que a isenção dê certo, a isenção tributária, como é o caso, tem que pensar no todo. Por exemplo, todos nós sabemos que na crise quem mais gera emprego é a construção civil. Que nos momentos de crise, quando você quer retomar a atividade econômica, você faz um investimento ou faz ações para que a construção civil seja primeiro o carro-chefe, porque ela contrata mais rápida, ela consegue, seja com obra pública, seja com empreendimentos privados, andar mais rápido. Do jeito que está aqui, está generalizado. Eu acho que a cidade de Guarulhos precisa buscar entender as suas vocações econômicas. É só o aeroporto? É mais do que o aeroporto? Temos vocação para outros segmentos, para o segmento de serviço? Eu vejo esse projeto como um projeto feito da cabeça de alguém individual, mas vamos fazer a isenção. E me preocupa os números que, com esse projeto, o que foi apontado de deixar arrecadar, que o projeto não está aqui na minha mão, mas eu estava lendo anteriormente, dei uma revisada agora, nós estamos falando de alguns milhões de reais, numa cidade que tem diversas dificuldades, como o próprio prefeito esteve nessa tribuna aqui falando hoje. O vereador Romildo Santos, do PSD, defendeu o projeto, mas concorda que precisa de um estudo mais aprofundado antes de ser colocado em votação. Todo incentivo é muito importante, né? Principalmente num tempo que todos estão perdendo seus empregos. São 14 milhões de desempregados. 10% de cada empresa do ano anterior que ele incrementar, ele será obrigado a dar mais empregos. Isso é excelente para nós. Só que nós temos que esmiuçar. Eu acho que caberia até algumas emendas aqui, vereador Edmilson, vereador Torres Santos, né? Porque eu acredito que nem todas as empresas foram contempladas, como está dizendo aqui o projeto. Nesta segunda-feira, dia 8, foi realizada a primeira reunião do ano da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Um projeto contra a violência doméstica foi debatido pelas parlamentares. Um projeto foi analisado na primeira reunião de 2021 da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A proposta é da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A medida prevê que os condomínios, por meio dos síndicos ou representantes legais, sejam obrigados a comunicar aos órgãos competentes qualquer indício de violência contra a mulher, idoso, criança e adolescente. Segundo a presidente Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, a comissão preferiu aguardar um pouco mais antes de emitir o parecer. Nós solicitamos mais um tempo, vamos aguardar mais um tempo para uma análise mais profunda sobre algumas informações baseadas em dados e índices que são muito importantes. O projeto é um projeto muito bom, trata sobre a obrigatoriedade dos condomínios de informar, de solicitar, de ligar em caso de situações de violência contra idoso, contra crianças, contra a mulher, e nós estamos analisando porque essa responsabilidade seria diretamente direcionada ao síndico. E nós não podemos simplesmente aprovar a lei sem ouvir o outro lado, sem saber exatamente de que maneira ela vai impactar. Nosso desejo é continuar trabalhando, e nós vamos continuar trabalhando para que a mulher tenha o seu direito garantido, que não sofra violência, nem a mulher, nem a criança, nem qualquer pessoa deve passar qualquer ato de violência. Mas o projeto precisa ser um pouco mais analisado, nós vamos fazer isso, e de preferência em tempo não tão longo, né? Não se estender tanto, mas com dados mais palpáveis, com índices, para que as atitudes e as decisões sejam as mais coerentes possíveis. Em sua primeira reunião do ano, também dia 8, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude discutiu um projeto que altera a lei sobre instalação de brinquedos adaptados a crianças com deficiência e mobilidade reduzida nos parquinhos da cidade. Entenda.
Os vereadores integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança analisaram 4 projetos de lei no último dia 8. 2 deles já receberam pareceres favoráveis da comissão. Um dos projetos altera a lei que prevê a instalação de brinquedos adaptados a crianças com deficiência e mobilidade reduzida nos parquinhos da cidade. O presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PTC, falou sobre o encontro. Essa primeira reunião da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, dessa comissão, primeiro que nós queremos fazer com que essa comissão ande, né? Anos anteriores, pouco se fazia nessa comissão, mas agora essa comissão ela vai funcionar com certeza. Então nós demos aí parecer favorável a 2 projetos de lei e principalmente aí no projeto de lei do vereador Geraldo Celestino, nós achamos muito interessante porque ela vai melhorar a lei que já existe, né? Anexou aí alguns artigos e outros artigos que estavam um pouco pobres, no sentido de que, por exemplo, no artigo 2º, não havia uma porcentagem para as instituições, né, de brinquedos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o artigo agora do PL do vereador Geraldo Celestino determina isso. Então, para nós aqui da Comissão da Criança, foi muito importante, né, essa emenda aí no projeto. O presidente da comissão ainda ressaltou que pretende ouvir os conselheiros tutelares do município. A nossa ideia é trazer todos aqueles, né, que atuam no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente aqui para a comissão, né, para nós darmos voz, literalmente, às crianças do município. E nada melhor do que esses atores que estão aí no dia a dia, que estão na linha de frente, aí estão na ponta, né, literalmente, dos problemas. Então, a princípio, nós vamos convidar os conselheiros tutelares, em virtude da pandemia não serão todos, mas pelo menos um representante de cada conselho tutelar aqui da cidade. Também fazem parte da comissão os vereadores Jorginho Mota, do PTC, e Carlinda Tinoco, do Republicanos. Em reunião nesta terça-feira, dia 9, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa deu parecer favorável ao projeto do Executivo que cria a Junta de Edificações e Licenciamento. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 3 itens na reunião desta terça-feira, dia 9. Por conta dos casos de Covid no Legislativo, os trabalhos foram feitos de forma virtual. Entre os itens da pauta, parecer favorável para o projeto da Prefeitura, que cria a Junta de Recursos de Edificações e Licenciamento, a JUREL. O projeto também deve receber uma emenda da CCJ. Presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania, explicou resumidamente a proposta e o parecer. É um projeto bastante simples apresentado pelo Executivo, né? Passou pela CCJ já anteriormente, na gestão passada, e a CCJ fez alguns questionamentos, né? Entre eles, ficou essa lei do governo federal que proíbe gastos, né, da administração pública, tanto no aumento do salário dos funcionários. Se eu não me engano, é a Lei Federal 173 de 2020, inciso 8º, né? Inciso 1º, artigo 8º. E então a ideia da comissão é fazer uma emenda que esta lei entrará em vigor após o prazo dessa lei federal, que seria agora final de 2021, né? Essa lei também já existe, já está em vigor na cidade através de decreto, só que não tem remuneração para os membros da JUREL. Então ela vem regularizar essa questão, pois em outras secretarias já existe juntas do mesmo tipo, né, de julgamentos de autuações, de multas, como na própria Secretaria de Trânsito, que tem a JARE lá e os membros recebem para fazer esse serviço. A comissão ainda encaminhou o parecer favorável na rejeição das contas da Prefeitura com relação ao exercício de 2016.
e manteve o veto ao projeto do ex-vereador Professor Jesus, que instituía a condecoração Heróis da Cidade. A Comissão de Finanças realizou uma reunião virtual nesta terça-feira. Em destaque, o projeto que cria a taxa de proteção ambiental no município. Vereador, hoje a comissão analisou aqui, eu tenho na pauta 4 projetos, né? Um que falava sobre um bueiro inteligente, um projeto que falava sobre o programa de prevenção de incêndio, um projeto da prefeitura sobre a taxa de preservação ambiental e um projeto que tratava de salva-vidas. Os 2 primeiros projetos que eu citei tiveram parecer contrário, o último projeto teve parecer favorável, e esse projeto da taxa de preservação ambiental, da criação da taxa da preservação ambiental, a comissão decidiu por um ofício ao executivo. Queria que o senhor falasse um pouquinho, então, do projeto e por que a comissão decidiu enviar o ofício, vereador. Obrigado por falar com a gente. Prazer, Leandro, falar com vocês sempre, né? Sempre à disposição. Dizer que hoje foi a nossa primeira reunião da comissão, né? Do ano, e estamos com novos componentes na comissão, eu, o presidente, a vereadora Vanessa e a vereadora Carol, e especificamente esse projeto aí da prefeitura, que é o TPA, né, que é o projeto que tem por finalidade taxa de preservação ambiental, que é um projeto extremamente importante. Ele visa cobrar uma taxa, né, por aterrissagem e decolagem das aeronaves civis no âmbito do município. E qual o objetivo desse projeto? Ele tem como ação principal e mitigadora a compensação, né, dos prejuízos que é causado por essas aterrissagens e decolagem no município, né, a fauna, a flora e até a população de um modo em geral. Então é um projeto bom, um projeto que a gente entende que precisa ser aprovado pela casa, porém a dúvida, Leandro, é justamente sobre algumas questões, se, por exemplo, quando da cobrança dessa taxa, se ela não vai ser repassada para o consumidor, né, para os passageiros, ou não vai cobrar em taxa de embarque e desembarque. Então, tendo essas dúvidas, nós encaminhamos um ofício ao governo para que eles nos dêem uma resposta e nos expliquem de forma mais clara essa questão do projeto. Mas o projeto no todo é um projeto bom que possivelmente daremos um parecer favorável. Nesta semana, as sessões plenárias foram suspensas para evitar a disseminação de casos de Covid-19 na Câmara. A decisão foi tomada como medida de segurança, após a confirmação de que vereadores e servidores da Casa testaram positivo para a doença. Os serviços administrativos essenciais funcionaram com número reduzido de servidores em esquema de revezamento. Os dias 16 e 17 de fevereiro, datas reservadas à comemoração do Carnaval, não serão considerados pontos facultativos na Câmara Municipal de Guarulhos. Assim, os serviços não sofrerão interrupções. Nesta semana, no programa Ponto de Vista, foi dada sequência às entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos em 2020. Na segunda-feira, dia 8, Renata Ramos conversou com o Dr. Laércio Sandes, do Democratas, que assume o 3º mandato na casa. Questionado sobre seus planos para os próximos anos, Sandes afirmou que, mais do que apresentar projetos, pretende fiscalizar na cidade a execução de leis já em vigor. Eu acho que nós não precisamos de tantas leis, nós precisamos fazer funcionar aquelas que já de fato existem, tanto a nível local, estadual ou até mesmo federal. Nós temos uma lei no nosso país que é a lei dos resíduos sólidos e hoje a gente ainda joga pneus e outros itens no lixo da cidade. Então nós precisamos fazer estas leis funcionar e não simplesmente o legislativo local ficar criando leis e às vezes o poder municipal, o executivo não põe estas leis em prática. Eu tenho que, para mim, que esse é um papel do vereador, de legislar, mas o papel principal do vereador é o papel de fiscalizar, de acompanhar o orçamento do município, de cobrar o prefeito, aquilo que está certo, que está errado, às vezes concordar com alguns aspectos que são positivos para a cidade, e é isso que eu tenho feito, fiz muito nesse último mandato, fiz um mandato muito aguerrido, e é dessa forma que eu acredito um legislativo cada dia mais longe e independente do executivo, que é o que eu defendo. Na terça-feira, o Ponto de Vista recebeu o vereador Wellington Bezerra, do PTC. O combate à pedofilia na cidade é uma das principais bandeiras do parlamentar, que faz parte da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o meu principal
projeto, Renata, é colocar Guarulhos no cenário nacional como uma cidade que verdadeiramente protege crianças, né, vítimas de violência, além de prevenir, mas que atua, né, de uma forma assertiva quando essas situações acontecerem. Então, eu quero colocar Guarulhos, no mapa nacional como uma das cidades que mais protegem crianças aqui no Brasil e, por que não dizer, fora do Brasil. E, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que contribuem com o nosso trabalho, com o movimento Guarulhos contra a Pedofilia, e é isso que me fortalece a cada dia e que me faz entender que é possível. Defender criança, proteger criança é a minha missão. Recentemente diagnosticado com autismo, o vereador eleito Jorginho Mota, do PTC, afirmou que seu principal objetivo será representar a classe no Legislativo. A entrevista com o parlamentar foi ao ar na quarta-feira. Eu ouvi uma autoridade falar que a autista não vota, a autista não tem voto. A autista não só vota, como hoje está sentado em uma das 34 cadeiras do nosso Legislativo. A autista não só vota, como autista vai fazer parte das decisões mais importantes da nossa cidade. A autista não só vota, como autista vai representar muito bem a classe e mostrar que nós temos capacidade, nós um intelectual. Claro, temos vários níveis de autismo, o meu é o leve, mas nós temos os mais severos, mas que não impede nada que, diante de um bom trabalho, né, diante de um bom acompanhamento, que possa melhorar bastante. O vereador Edmilson, do PSOL, participou do programa Ponto de Vista, que foi ao ar na quinta-feira. O vice-líder da oposição na Câmara criticou a extinção da ProGuaru. Temos que enfrentar essa questão da ProGuaru. É inadmissível que uma empresa de 40 anos seja fechada por uma vaidade de quem está no cargo de prefeito hoje. É impossível que a gente tenha que conviver com a naturalização de fechar uma empresa que tem 4.700 trabalhadores. Essa empresa que cuida da varrição, essa empresa que cuida da manutenção da cidade, esta empresa que tanto fez pela cidade através dos seus trabalhadores, e nós não podemos retribuir isso com a demissão em massa desses trabalhadores. O que querem é fechar a ProGuaru para poder picotar os contratos, seja de varrição, de limpeza, de manutenção das escolas, de manutenção dos próprios da saúde, para empresas através de benefícios nada republicanos. Então, aqui a gente considera que é fundamental que uma empresa pública como a ProGuaru continue. E hoje, às 19h, vai ao ar a entrevista com o vereador estreante na Câmara Municipal, André Alves, do Cidadania. O parlamentar afirmou que vai lutar por mais empregos em Guarulhos. Precisamos trazer novamente as empresas para a nossa cidade, fazer parceria juntamente, conversas com o nosso prefeito Ruth, com a secretaria responsável, para assim chamar essas empresas para aquecer, né? Ter mais emprego. O povo guarulhense, e por ser Guarulhos um município, né, de muitas empresas, um polo industrial, principalmente a região que eu atuo, que é Cumbica, então é essencial a gente trazer novamente mais empresa para assim aquecer a nossa Guarulhos com muito mais empregos e a nossa Guarulhos, né, continuar nessa velocidade juntamente com o prefeito para a gente desenvolver ela a cada dia mais. E na próxima semana tem mais Ponto de Vista com os vereadores eleitos em 2020. Na segunda-feira, o programa recebe Sandra Gileno, do Patriota, reeleita para o segundo mandato na Câmara Municipal. Na terça, Renata Ramos conversa com o vereador Pastor Anistaldo, do PSC. Na quarta-feira, é o líder da base governista na Câmara, o vereador Gilvan Passos, do PSD, o entrevistado do Ponto de Vista. Na quinta, Carol Ribeiro, do PSDB, que integra a Procuradoria da Mulher e a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais na Câmara, fala das expectativas para os próximos 4 anos. E na sexta-feira, dia 19, Eliane Anjos entrevista o vereador Lamé, do MDB, que compõe a mesa diretora da Câmara, como segundo secretário.
Os programas são exibidos sempre às 7 da noite no canal 7 da NET. Lembrando que todos os programas já exibidos podem ser também assistidos no YouTube no canal da TV Câmara Guarulhos. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até lá!